Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querido e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia. Quero também mandar abraço para nossas técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação para você. Eu falei que aqui é o Alvorada e eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Ramazaki. Olá, Edson. Olá, Nando! Olá, amigos e amigas, queridos companheiros aqui das nossas manhãs, né? Que a gente possa ter mais um programa, mais uma discussão bacana que possa ajudar todos nós. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Exato. Esse é o terceiro programa que a gente vai falar sobre obsessão, porque nós estamos extraindo do livro Leis de Amor, né, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier, e esse livro traz esse tema. Nós paramos numa questão, né, que é a sétima questão deste capítulo, que diz o seguinte: como se transformam os nossos adversários do passado? E vem a resposta. Nos processos da obsessão, urge reconhecer que os nossos opositores ou adversários se transformam para o bem, à medida que, de nossa parte, nos transformamos para melhor, né, Edson? Ou seja, perceberam que não adianta que a gente fique esperando que esses espíritos chamados obsessores se transformem. Por quê? A transformação deles está diretamente relacionada à nossa. Então, tá, gente? Todos nós somos acompanhados por estes espíritos que, por um motivo ou por outro, que aliás também não vem ao caso, não nos querem bem? Sim, todos nós os temos como companhia. Por que a gente pode afirmar isso? Porque nós estamos num planeta, que é um planeta de provas e expiações, significa que nós, espíritos que habitamos esse planeta, são espíritos que aqui estamos vivendo provas ou espiando. Relembrando, o que significa a prova? Como na escola, né? Nós, enquanto estávamos desencarnados, ou mesmo considerando as nossas últimas encarnações, nós fomos aprendendo uma série de coisas. Estamos aqui neste momento, com a bênção do esquecimento, sem saber quais foram as relações anteriores que tivemos com todos esses espíritos, estejam eles encarnados, estejam eles desencarnados, com os quais nos relacionamos neste momento, para verificar se realmente a gente aprendeu ou não. Isso que é o tal da prova, né? Como? Na prática, né? Exercitando os relacionamentos na prática. Estamos aqui também em expiação. Significa o quê? Se eventualmente prejudicamos de alguma maneira esses espíritos com os quais estamos nos relacionando neste momento, de novo, independente de eles estarem encarnados, quem são os encarnados? Seus familiares, né? Esses espíritos que estão seus pais, esses espíritos que estão seu marido ou sua esposa, esses espíritos que estão seus filhos, seus irmãos, etc, etc, etc. Com todos eles, ou se não, com a grande maioria deles, nós já nos relacionamos anteriormente. Quando? Em existências anteriores, tá certo? Em condições diferentes, lembrando que somos espíritos, espíritos imortais. Então, se neste momento você está homem, né? Pode ser que você estivesse em outra condição, mulher, por exemplo, numa existência anterior, né? Se você, nesse momento, está marido desse espírito, que é sua esposa neste momento, pode ser que em outra situação
em outro momento, vocês fossem irmãos, vocês fossem pai e filha, vocês estivessem numa condição diferente. Se naquela existência houve algum tipo de desavença, se a relação entre vocês não era uma relação boa, talvez vocês estejam juntos neste momento justamente para isso, que é a tal da expiação, para que vocês possam reparar, para que vocês possam fazer um pelo outro coisas melhores, de maneira a transformar essas relações anteriores, que talvez não tenham sido muito boas, hoje numa relação de verdadeiro amor, né? Então, talvez aquela que, sei lá, foi sua esposa e vocês tiveram dificuldades de relacionamento, hoje esteja sua filha, para que você aprenda a amar, né? E por aí vai, tá, gente? Ninguém está junto, a gente vive falando isso, né? Ninguém está junto dessa ou daquela pessoa à toa, por acaso, porque o acaso não existe, né? Houve um projeto reencarnatório em que se decidiu, e você estava lá decidindo junto, né? Não, eu quero voltar junto desta pessoa nessa condição. Para quê? Para eu ter oportunidade, por exemplo, se você recebe determinado espírito como filho, como filha, você tem a responsabilidade por ajudar esse espírito a se transformar numa pessoa melhor, a ser um homem ou uma mulher de bem. Não é isso que a gente faz por todos os nossos filhos? A responsabilidade não é nossa? Isso é reparação, né? Ah, mas por que que com meu filho eu tenho uma relação super boa e com a minha filha são brigas o tempo todo? Ué, justamente por causa disso, né? Você está junto dela para tendo a oportunidade de melhorar a qualidade dessa relação. Você está pai ou você está mãe, porque teoricamente você tem mais maturidade, né? E tem que exercitar mesmo a paciência, aprender a ser mãe, aprender a ser pai. É muito interessante isso. Você sabe, eu sou psicólogo, o Nando é psicólogo, esse nosso quadro fala sobre psicologia e espiritualidade, e na clínica, na prática clínica, isso acontece muito. Ah, mas como eu faço para ser mãe? É muito difícil, né? Filho não vem com o manual, eu não sei o que fazer. E aí você vai trabalhando, vai aprendendo. Gente, tudo na vida precisa ser aprendido. E hoje em dia, a informação, ela está muito facilitada, né? Então, você pode, claro que você não vai se não tem curso para mãe, tá? Infelizmente, é na prática mesmo. Agora, você pode buscar muita informação no Google? Pode, pode. Tem muita coisa lá. Ai, como lidar com a adolescência, né? Com o adolescente. Como é que funcionam as mudanças no corpo? Tudo isso, gente, pode ir sendo aprendido. Você não precisa aprender na raça, né? Tudo isso você pode ir buscando informações que vão te ajudar a lidar com esses espíritos que estão seus filhos, que estão seus maridos, que estão seus pais, que estão seus irmãos, etc., de uma maneira melhor. Não é? Fala-se tanto, não se fala toda doutrina espírita, não fala toda hora de empatia. Do que se trata? O que é essa tal dessa empatia? É conseguir se colocar no lugar do outro, né? O não fazer ao outro, não foi esse o ensinamento de Jesus? Não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que ele fizesse para você? Ou, melhorando isso, fazer ao outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você? A gente falou de psicoterapia. Gente, terapia de casais, tá certo? Na grande maioria das vezes, onde é que está o problema? Falha de comunicação. A pessoa quer que o outro mude. A pessoa quer que o outro seja como ele acha que o outro tem que ser. Quando não muda. Você veja que essa coisa da obsessão aqui, né? Como se transformam os nossos adversários? Na obsessão, não são a transformação deles só vai se dar
na medida que ele vê que nós estamos nos transformando. Ou seja, não adianta você colocar o foco na transformação que você gostaria que o outro fizesse. Pelo contrário, se transforme. Se você quer que ele te trate melhor, trate-o melhor, né? Se você quer que ele seja mais carinhoso, seja mais carinhosa. Se você quer que ele seja mais cuidadoso, seja mais cuidadosa. Conforme você vai fazendo essas mudanças e o outro percebe, ele reage. Se a sua mudança é uma mudança para melhor, se você é mais carinhosa, se você é mais cuidadosa, se você. Ele naturalmente também vai fazendo a mesma coisa. E a relação vai se transformando para melhor. Se, pelo contrário, você só critica, você só exige, você só briga, você só quer que ele seja assim ou assado, faça isso ou faça aquilo, vai complicando cada vez mais, gente, porque ele vai reagindo da mesma forma, né? E aí as brigas ficam cada vez mais. Nossa, quantos relacionamentos muitas vezes acabam, não porque falta amor, mas porque falta comunicação. Vale para esses espíritos que estão do teu lado encarnados, como vale para os chamados obsessores. Beleza? Verdade, né? Então, nada como a gente dar o exemplo, né? A gente fica só querendo que o outro faça, né? Que o outro dê o exemplo, que o outro mude, que o outro... E a gente não muda a nós mesmos, né? Que, na essência, a gente está sendo vistos. Estamos sendo vistos, né? O Paulo já dizia, uma nuvem de testemunhas. Estamos sendo vistos a todo tempo, e principalmente por aquele que a gente muitas vezes prejudicou no passado, que pode olhar a nossa transformação e falar, poxa, o sujeitinho ali está mudando, né? E aí começa a ter uma outra visão da gente, né? Que somos todos capazes de mudar, de nos transformarmos e nos melhorarmos, né? A outra pergunta é a oitava aqui, que fala assim, as sessões de desobsessão têm valor? Em que condições? Toda recomendação verbal e todo entendimento pela palavra através das sessões de desobsessão se revestem de profundo valor, mas somente quando autenticados pelo nosso esforço de reabilitação íntima, sem a qual todas as frases enternecedoras passarão infrutíferas, qual a música emocionante sobre a vasa do charco. Então, é aquilo que, se a gente quer convencer alguém, a gente não pode só convencer com palavras, né? Temos que ter aí uma retaguarda de ação também, né, Edson? E aí, gente, para vocês, porque veja, a gente sabe que nem todos aqueles que ouvem aqui o nosso quadro, o nosso programa, são espíritas, né? A gente tem uma quantidade muito grande de simpatizantes, pessoas que gostam de ouvir sobre a doutrina espírita, independente de serem espíritas ou não. Então, só para vocês poderem entender do que se está falando aqui, o que é isso aqui? Sessão de desobsessão, né? Na verdade, são as reuniões mediúnicas que acontecem nos centros espíritas. Reuniões mediúnicas espíritas são diferentes de reuniões mediúnicas umbandistas, candomblecistas e de todas as outras. Mesmo se você pegar a igreja evangélica, por exemplo, existem determinados rituais que ali acontecem que podem ser chamados de reuniões de desobsessão. Mas a reunião de desobsessão espírita, que acontece num centro espírita, ela tem algumas características. Eu participo de duas, né? Então, isso para mim é uma prática semanal. Todas as semanas eu participo de reuniões mediúnicas, as chamadas reuniões de desobsessão. O que é uma reunião de desobsessão, uma reunião mediúnica espírita? Um espírito encarnado
eu faço esse papel nessas reuniões das quais eu participo, conversa com um espírito desencarnado através de um médium, certo? Então você tem os chamados médiuns, espíritos encarnados, que estão encarnados, que naquele momento da reunião mediúnica servem como intérpretes, né? Transformam através da psicofonia, que é a mediunidade da fala, né? O Chico, vocês se lembram, ele psicografava muito, né? Ele transformava esses pensamentos dos desencarnados em palavras escritas. Numa reunião mediúnica, na grande maioria das reuniões mediúnicas espíritas hoje, é através da fala, né? O espírito se aproxima do médium, transmite para ele, através do pensamento, aquilo que está querendo dizer, e ele fala. E eu converso com esse espírito através do médium. De maneira geral, esses espíritos chamados obsessores, eles estão acompanhando determinada pessoa porque não gostam dela, tá certo? Então, de maneira geral, o objetivo é desencarnar, o objetivo é prejudicar, o objetivo é fazer sofrer. Por quê? Foi prejudicado em algum momento e está lá. Eles não falam que para se vingar, eles falam de maneira geral que para fazer justiça, na medida que foi muito prejudicado. E foi mesmo, tá? Na grande, veja, ninguém persegue ninguém à toa, sempre tem um motivo, alguma coisa aconteceu lá atrás, né? Qual que é a ideia? Por que que eu converso com ele? Para mostrar para ele que essa perseguição, ela não faz sentido se você for pensar em felicidade. Por quê? Apesar de, em determinados momentos, ele se alegrar por conseguir causar prejuízo para aquele que ele está perseguido, fazer sofrer, etc., etc., isso não traz, gente, felicidade e alegria para ninguém. Né? Não tem como você ser feliz quando você prejudica. Você pode até ter flashes de alegria. Ai, quebrou a cabeça lá, caiu, quebrou a perna. Né? Ah, perdeu o emprego. Ah, tá querendo se matar. Mas isso não é motivo de verdadeira alegria para ninguém, gente. Não dá para ser feliz, né? Alcançando esse tipo de objetivo. Então, a ideia não é perdoar, tá? Porque vamos combinar que falar de perdão o perdão ele vai acontecer, mas quando? Quando aquela pessoa que está sendo perseguida realmente mudar, né? Quando a pessoa persegue, ou seja, nós, né? Quando a gente conseguir mostrar para eles que estão nos perseguindo que nós não somos mais aquelas pessoas que prejudicaram tanto a ele. O tempo passou, a gente vai vivendo as experiências, a gente vai buscando melhorar. Quando a doutrina espírita coloca que fora da caridade não há salvação, é porque a melhor maneira de você mostrar para esses espíritos que você está realmente buscando ser melhor é quando você começa a fazer o bem. É quando você começa a praticar, exercitar o bem. Não é falar sobre, é fazer. Né? Ficar falando sobre não resolve muita coisa. Numa reunião mediúnica, espírita, o nosso objetivo não é ajudar o encarnado que está sendo perseguido. O encarnado que está sendo perseguido, ele só vai ser realmente auxiliado quando ele mudar as próprias atitudes, quando ele for amadurecendo, quando ele for se transformando. Aí ele vai ser ajudado. O nosso objetivo é ajudar os desencarnados. Por quê? De maneira geral, eles estão numa situação muito difícil. Por exemplo, ele está perseguindo fulano porque fulano matou ele, assassinou, por exemplo. Ah, mas onde já se viu? Eu assassinei? Gente, você pode não lembrar agora, mas sei lá quantas encarnações atrás que isso aconteceu, né? Infelizmente, sim. Pode ser que aconteceu. E, normalmente, esse espírito que foi assassinado, ele nunca foi tratado. Então, se ele foi esfaqueado, ele está lá com ferimento, ele sente as dores. Se ele foi baleado, ele está lá com o ferimento, ele sente as dores. Se ele se matou porque
foi abandonado, traído, sei lá o quê, ele ainda, né, se foi por envenenamento, ele ainda sente as dores. Se ele pulou de um prédio, ele ainda fica repetindo isso, né? É muito triste, por isso que nós estamos ali para ajudar a esses espíritos, levá-los a tratamento, né? Existem os centros espíritas de maneira geral, a gente já falou sobre isso aqui, são grandes hospitais espirituais que servem para acolher, para tratar, para cuidar desses espíritos das suas necessidades. Mas, pô, o cara morreu e ele precisa de tratamento médico? Sim, ele pode não ter mais um corpo de carne e osso, mas ele tem um corpo espiritual, o chamado perispírito. E este corpo espiritual sofre as consequências do que aconteceu com o corpo de carne e osso. Então precisa sim de tratamento. Qual que é a diferença? Se ele tinha um câncer e o corpo de carne e osso morreu por causa do câncer, este corpo espiritual que ele tem sofreu as consequências daquele câncer, mas só que agora o tratamento vai curar. Mesmo que tenha sido um câncer que matou o corpo de carne e osso. Por quê? Corpo espiritual, o espírito é imortal. Então ele tem a eternidade pela frente. Em tratando, ele se cura, né? Agora, a grande maioria das vezes, as dores e os machucados morais doem muito mais do que os físicos. Então, o acolhimento é para, num primeiro momento, poder tratar as dores físicas, os males físicos, mas principalmente os morais. O que eles colocam aqui nessa pergunta, né? Se essas reuniões mediúnicas de desobsessão têm valor? Claro que sim, né? Principalmente para os desencarnados, conforme eles são acolhidos, são atendidos, né? E aí, em sendo tratados, acabam se afastando daqueles desencarnados que eles perseguiam. Mas o encarnado, nós, você, só vai se beneficiar de verdade disso se você aproveitar esse tempo em que ele foi afastado de você para você se transformar. Porque se você não se transformar, se você continuar fazendo tudo do mesmo jeito, outro vai. Porque, gente, nunca é um só. Tá certo? Então, vamos pegar o exemplo mais fácil, que é do alcoolista, do alcoólatra, daquele que é dependente da bebida alcoólica, né? Está lá acompanhado por meia dúzia de espíritos que morreram por causa do alcoolismo e estão usando ele como um copo, porque não conseguem mais beber, né? Desencarnado não consegue encher o copo com bebida e beber, tem que usar encarnado como copo. Vai para a casa espírita. Esses 6 que estavam acompanhando aquele espírito são acolhidos, são encaminhados e são tratados. Conforme isso acontece, eles se afastam daquele encarnado, beleza? Agora, se aquele encarnado continuar frequentando os bares, continuar bebendo, continuar se entregando a esse vício, não aproveitar o afastamento em que ele vai ter uma trégua para ir também a tratamento, não vai adiantar nada, porque o que vai acontecer? Quando a família vai para o bar, outros vão ocupar o lugar daqueles que foram afastados. E vamos combinar que a quantidade é grande, querendo usar como copo, né? Então, a hora que te vê lá livre, leve, solto, você pode ficar tranquilo que vão vir para cima de você sim, né? Entenderam, gente? Nós trabalhamos para acolher os desencarnados, para levá-los a tratamento. Isso provoca uma trégua, né, nesse assédio que eles faziam ao encarnado. Se esse encarnado não aproveitar a trégua para se melhorar, para mudar a própria atitude, não vai adiantar nada. Outros virão, outros vão acompanhar. E aí, finalizando isso, uma coisa que também é muito importante. Estamos lá para sermos bonzinhos? Estamos lá para ajudar os desencarnados, porque a gente é muito caridoso
afinal de contas, espíritas, trabalhadores de Jesus. Não. Estamos lá para, através desse auxílio que nós prestamos aos desencarnados, aprendermos. E através desse aprendizado e da tarefa, nos transformarmos em espíritos um pouco melhores. Por quê? Qual que é a grande vantagem do médium? Ele sabe o que alguém que se matou sente sem precisar se matar. Se ele aproveitar essa experiência, porque veja, ele vive, ele sente ao longo daqueles minutos em que ele foi o intérprete para esse suicida, com o qual eu estava conversando, ele sabe exatamente o que alguém que tomou veneno sente. Nossa, mas isso deve ser muito ruim, muito desagradável. Gente, desagradável coisa nenhuma. Tudo bem, claro que pode ser muito desagradável, mas ao longo de alguns minutos. Veja, ele está aliviando a dor e o sofrimento de alguém que às vezes são décadas, meses, anos, décadas, séculos às vezes, sabe? Alguém que se apresenta hoje como um escravo que morreu no tronco, que foi extremamente torturado. Infelizmente, isso acontecia, né? E está até hoje, coisa que aconteceu há quantos séculos atrás com ele, né? E por que ele persegue? Porque era o feitor, porque era o senhorzinho, porque era a sinhazinha, porque era a pessoa que mandou bater, que mandou matar. Por isso ele persegue. Só que aqueles ferimentos nas costas, das chicotadas, ele tem até hoje, aquilo nunca foi tratado. Então, quando a gente o acolhe, o convence a permitir que a gente cuide, a permitir que a gente trate daquelas feridas, né? Ele se afasta. Em se afastando, aquela pessoa que estava sendo perseguida, de novo, tem um tempo, tem uma trégua para procurar se melhorar. Se quando eles voltarem a se encontrar, porque vão, quando eles voltarem a se encontrar, aquele que recebeu a trégua tiver aproveitado para se transformar, aí talvez ele chegue à conclusão de que, quer saber? Então, deixa para lá, não vale mais a pena ficar perseguindo essa pessoa, né? E tá tudo certo. E vida que segue. Esse é o grande objetivo. Para o trabalhador aproveitar a oportunidade de aprendizado. E olha, são muitas as experiências. Então, a gente realmente aprende com as experiências. Por quê? A gente percebe nitidamente qual foi a escolha que ele fez naquele momento e qual que foi a consequência que ele viveu enquanto espírito depois. Se a gente usar isso como aprendizado para que as nossas próprias escolhas sejam escolhas melhores, gente, o médium tem a oportunidade, eu sempre falo para eles isso, já falei aqui para vocês também. Vou dizer de novo, tem a oportunidade de viver várias encarnações numa só. É uma baita de uma oportunidade, é uma baita bênção, eu diria. Certo, Nando? Certo, esses exemplos aí que a gente acaba recebendo, né, através de um trabalho como esse, são muito importantes para o nosso desenvolvimento espiritual, mediúnico, entender a história do outro, como acontece na psicologia, né, que a gente vai ouvindo a história do outro. Esse trabalho tem essa questão também da escuta, e isso vai introjetando em nós, né? De alguma forma a gente vai aprendendo mesmo com a experiência do outro. E se o outro falhou de alguma forma, e a gente tem o exemplo que ele nos dá, a gente não precisa errar, né? Para que errar se a gente já viu que aquilo causou dor, sofrimento? Bom, muito bem, a gente vai dar uma pausa aqui para um momento de prece, de oração e de vibrações, e aí a gente volta, né, com esse livro Leis de Amor, né, na questão 9 agora, que a gente vai trazer daqui a pouco, para o Edson comentar aqui para a gente. Então, vamos lá. E a gente sempre pede aí, reserva uma água, que quando você estiver ouvindo esse programa ou assistindo esse programa, os benfeitores vão trabalhar, vão levar uma energia boa para esta água, esse ser condutor que é a água, para nos trazer saúde, equilíbrio, boas energias. Então, vamos lá, um momento de prece, de oração
e de vibrações. Então, nesse momento, vamos acompanhar as palavras do nosso querido Edson, que vai nos conduzir por esse momento de prece, de oração e de vibrações. Vamos lá, Edson? Vamos, então eu convido a todos que neste momento, se puderem, né, se não estiverem dirigindo nesse momento, que fechem seus olhos para que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, rogando que nesse momento possamos, por alguns rápidos minutos, deixar a condição daquele que recebe, gratos, muito gratos, Jesus, Mestre querido, por todas as oportunidades, por todas as bênçãos com as quais somos envolvidos a todo momento, em todos os dias. Que neste momento específico, nós possamos, com a tua permissão, Mestre Jesus, nos colocarmos na posição de teus trabalhadores, de teus servidores. E agora, que nós possamos envolver com as nossas melhores energias vitais, fluido vital, que só nós, que nesse momento estamos encarnados, que estamos usando um corpo de carne e osso, temos para envolver os nossos irmãos em humanidade. Especialmente aqueles que, desencarnados, estão sendo acolhidos pelas várias casas espíritas, pelas várias igrejas, pelos vários templos, pelos vários terreiros, pelas várias roças, em todos os lugares. Todos esses lugares são grandes hospitais espirituais que acolhem estes nossos queridos irmãos que estão em dificuldade, precisam de auxílio. Então, que neste momento nós possamos encaminhar as nossas melhores energias para esses locais, para que os trabalhadores espirituais de Jesus possam usar essas nossas energias no tratamento de cada um desses irmãos. Essas nossas energias são muito importantes, na medida em que eles estão ainda muito materializados, muito ligados à matéria, muito ligados a nós. E por isso, essas energias são tão importantes no seu processo de recuperação, no seu processo de conscientização, no seu tratamento e na sua cura. Muito obrigado, Mestre Jesus, por nos permitir servir em teu nome, auxiliando a todos esses nossos companheiros. Que nós possamos envolver também com essas nossas energias esses companheiros encarnados que estão nos vários hospitais por aí. Que essas nossas energias também possam ser usadas pelos trabalhadores espirituais de Jesus no tratamento e cura, na melhora de todos esses nossos companheiros, independente daquilo que os está mantendo nos hospitais. Além disso, Mestre Jesus, que possamos envolver os nossos familiares, os nossos entes queridos, os nossos afetos, os nossos amores, nos nossos lares, com essas energias benditas. Rogando, Mestre querido, para que o Senhor continue nos amparando, para que o Senhor continue iluminando o caminho à nossa frente, de forma que os nossos tropeços sejam cada vez menores. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Assim seja, é isso aí, que beleza a gente poder se conectar com essa espiritualidade que com certeza está, né, nos trazendo benefícios aí do mais alto. Antes da gente prosseguir, queria dar um recadinho aqui para você, fala sobre o Clube Amigos da Boa Nova. Acesse o site amigosdaboanova.com.br e você vai conhecer como você pode ajudar a levar o bem sem saber a quem, no planeta todo, através da Rádio Boa Nova, da TV no Maior. Então, acesse o site aí, amigosdaboanova.com.br. Quer falar com alguém diretamente? Temos os telefones 0800 12 018 38 e também o fixo, o 11 2458 3214. E esse meio de comunicação rápida que é o WhatsApp, o 11 97261 0272. Esse mesmo número
que eu vou repetir, foi escolhido para o Pix, essa modalidade que você pode transferir recursos de um banco para outro e você pode mandar para a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, através do Clube Amigos da Boa Nova. Vou repetir o número: 11 97 261 0272. Venha fazer parte aí do Clube Amigos da Boa Nova. Muito bem, então, para prosseguir aqui, a questão 9, como eu disse que iria ler, em que tempo a situação nos podem atingir os fenômenos deprimentes da obsessão? Salientando-se que o pensamento é alavanca de ligação para o bem ou para o mal, é muito fácil perceber que os fenômenos deprimentes da obsessão podem atingir-nos em qualquer condição e em qualquer tempo. Nós estamos, né, vulneráveis a isso, estamos sujeitos, e muitas vezes a gente nem acredita que possa estar sob o efeito de uma obsessão, e muitas vezes estamos. Precisamos aí ter atenção aí, os cuidados, né, com os nossos pensamentos, né, Edson? Então, quando ele pergunta, né, em que tempo e em que situação os fenômenos da obsessão podem nos atingir, é agora mesmo, né, gente? O tempo é este, é este momento, é agora. Como é que nós somos atingidos? Por que eles sempre falam do pensamento? Porque você veja, um chamado espírito obsessor, um espírito que não vai com a tua cara, um espírito desencarnado que não gosta de você, vale para os desencarnados como vale para os encarnados, né? Mas no caso dos desencarnados, especialmente, eles não podem fazer muita coisa prática contra você. Ele não consegue ir lá e te derrubar, sabe? Passar a perna em você para te jogar no chão. Ele não consegue te obrigar a fazer isso ou aquilo. Ele não consegue te obrigar a fazer nada. Agora, o que ele consegue fazer? Ele consegue ficar do teu lado o tempo todo, te acompanhar em tudo que você faz, observar você, tá certo? E ele consegue te induzir pelo pensamento. Então ele consegue ficar do teu lado, na tua orelha, dizendo: escuta, você é uma porcaria mesmo, hein? Você realmente não serve para nada. Você é alguém que nem deveria existir. Você é alguém que só serve para atrapalhar a vida das pessoas que você gosta. Você é alguém que não tem capacidade para absolutamente nada. E aí, você fica o tempo todo ouvindo isso, né? Você fica o tempo todo ouvindo isso. Você está vendo quem está do teu lado falando um negócio desse na tua orelha? Não. Se você não está vendo, se não tem ninguém do teu lado falando isso para você, esses pensamentos, porque não tem voz, são pensamentos, né? Esses pensamentos são de quem? Ah, são meus mesmo. E aí você vai caindo. Tua autoestima vai lá para baixo, você realmente considera que você não tem capacidade, você realmente considera que a culpa de tudo que acontece de errado no mundo é sua, porque afinal de contas a minha vida estava atendendo agora. Eu estava ouvindo de alguém coisas parecidas com isso agora, logo antes de começar o nosso programa aqui, tá certo? Mas se você for parar para pensar, é assim, como é que você difere, como é que você percebe se aquilo é você que está pensando ou não? Tem motivo para você estar pensando isso? Existe mesmo alguma coisa que você esteja ou que você não esteja fazendo que justifique você estar pensando desta forma? Se sim, tudo bem, pode ser que realmente esse pensamento seja seu, não seja ninguém que está te assoprando isso no ouvido. Se não, se pelo contrário, você está batalhando, ainda que as coisas não estejam dando certo como você gostaria que estivessem, mas se você está batalhando, se você está lutando, você está fazendo tudo aquilo que está ao seu alcance para conseguir mudar essa situação, então não, meu querido. Então não. Então não tem porquê. Se não tem porquê, isso não é seu. Se isso não é seu, é de alguém que está te assoprando esses pensamentos e não vai com a tua cara para te derrubar.
em percebendo, faça alguma coisa, né? Por isso que a doutrina espírita, por isso que o Evangelho de Jesus fala o tempo todo em conhece-te a ti mesmo. Porque veja, você só vai conseguir identificar se aquilo é ou não é seu se você se conhecer, gente. Você tem que parar para prestar atenção nisso. Ó, as coisas não estão dando tão certo quanto eu gostaria, mas eu estou fazendo tudo que está ao meu alcance. Eu estou desempregado, por exemplo, né? Mas, gente, eu estou desempregado, tudo bem, mas eu não sou desempregado, né? Eu estou, neste momento, circunstancialmente por causa disso ou daquilo, mas olha, estou buscando melhorar o meu currículo, fazendo cursos online gratuitos, né? Se você, aliás, uma dica para você, entra lá na Fundação Getúlio Vargas, no site delas, você vai encontrar um monte de cursos de 4, 5 horas. Como é que funciona? Você assiste às aulas, depois você faz a prova. Passou na prova, eles te dão um certificado que você pode colocar no teu currículo. Curso disso, curso daquilo, de administração, um monte de coisa diferente, né? Administração financeira, um monte de coisas que você pode usar para melhorar a qualidade do teu currículo. Melhorando, você começa a aumentar a quantidade de possibilidades de contratação. E por aí afora, gente, Mackenzie, PUC, Fundação Getúlio Vargas, SESC, você tem a possibilidade, USP, a possibilidade de achar vários cursos gratuitos em muitos lugares diferentes. Você está fazendo tudo que está ao teu alcance? Beleza, tá? Não é teu esse pensamento. Como é que você muda isso? Mudando a sintonia. Por que é sempre pelo pensamento? Lembra a coisa das rádios, das ondas do rádio, né? Daqui a pouco, inclusive, uma notícia boa. Boa Nova vai deixar de ser AM, vai passar a ser FM, e aí vai alcançar muito mais gente com uma qualidade muito melhor, se tudo der certo. Estão trabalhando duro para conseguir fazer isso, né? Mas veja, se você sintonizou 1450M, você está nos ouvindo, né? Se você mudar essa sintonia para outra coisa, você vai ouvir outra rádio. Com os espíritos é a mesma coisa, tá? Se ele está te induzindo para estar te jogando numa depressão, por exemplo, com esses sentimentos de culpa, de incapacidade, de insuficiência, etc., muda a sintonia. É o que você está fazendo quando você passa, por exemplo, a ouvir isso que nós estamos dizendo aqui, né? Isso que a gente está dizendo aqui neste programa, em todos os outros programas da Boa Nova, por exemplo. Palestras, seminários, coisas boas que fazem com que você raciocine e mude o teu chamado padrão vibratório, né? Melhore a qualidade dos pensamentos. Imediatamente a tua sintonia com estes que te querem mal se desfaz, se desliga, né? Esse é o segredo, buscar. Por isso que quando se fala de otimismo, de pensamentos positivos, de coisas bacanas, tudo isso te leva a se desligar desses que pensam negativo, que pensam mal, etc. Beleza? Faça isso ao longo desse dia. Começa agora e vai até a hora que você for dormir. Experimenta para você ver a diferença que vai fazer. Espero que tenha sido tão bom para vocês como foi para nós, né, Nando? Beijo no coração. Até a próxima. Foi um prazer imenso poder estar aqui conversando com vocês um pouquinho. Muito bem. E aí, com essas palavras do nosso querido Edson, a gente está chegando ao final de mais um programa Alvorada, esperando você aí no próximo episódio, aí no próximo programa, né? Então, entre em contato conosco, mande recadinhos, a gente espera aqui o seu recadinho, o seu contato. Então, até o próximo programa Alvorada. E agora aquele nosso tradicional tchau, tchau, Edson. Tchau, Nando. Tchau, pessoal. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.